Boa tarde a todos os nossos associados e as nossas associadas e a audiência que aqui comparece para ouvir nessa tarde de hoje o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Geraldo Francisco Pinheiro Franco, e o Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Ricardo Maíra Naff, juntamente com a nossa vice-presidente, doutora Fátima Cristina Bonassa, a respeito do retorno dos esforços do Tribunal de Justiça para o retorno das atividades presenciais. Eu gostaria de, ao saudar o nosso presidente, doutor Geraldo Francisco Pinheiro Franco, registrar aqui, doutor Geraldo, a nossa honra e a nossa alegria em recebê-lo aqui na ASP, ainda que virtualmente. Uma pena que esse ano a gente não conseguiu fazer nenhum evento presencial, mas acho que estamos chegando muito perto do fim dessa pandemia e seguramente vamos ter a oportunidade de recebê-los na associação. E registrar aqui também para a nossa audiência, eu acho que é bastante importante deixar consignada a postura sempre da presidência do tribunal, doutor Geraldo, no sentido da abertura ao diálogo com a advocacia e a sensibilidade também sempre aos reclamos da advocacia, que quando são feitos, eles são, na verdade, motivados para a melhora da atividade para todos nós. Então, eu agradeço aqui em nome dos nossos 80 mil associados, a sua disponibilidade em estar presente conosco. Agradeço igualmente o Dr. Ricardo Maíra Naff, nosso Corregedor-Geral de Justiça, pela sua disponibilidade também, Dr. Ricardo, em vir aqui debater com a advocacia esse tema que gera tanta preocupação para nós aqui do lado de cá, do balcão, mas que encontramos também em Vossa Excelência sempre a atenção e o zelo necessário quando somos levados a provocá-lo no sentido da melhoria também dos trabalhos. Agradecer finalmente a minha vice-presidente, doutora Fátima Cristina Bonassa, que juntamente com a minha diretoria me acompanha esse ano e que é uma destemida advogada também na defesa da nossa classe. Eu aproveito aqui de público também, Fátima, para te agradecer por me acompanhar nessa presidência e defender também com tanto brilho a nossa associação. Bom, eu acho que assim, para a gente iniciar o nosso debate de hoje, que visa pensar, né, ou refletir a respeito da pandemia e desse momento bastante delicado, que é o retorno, né, ao do sistema escalonado, do retorno presencial das atividades do tribunal. Nós conversávamos aqui um pouquinho antes de começar com o doutor Anaf, que é o maior tribunal do nosso país. Os números do Tribunal de Justiça, eles são todos grandiosos, né? Então, o impacto também de qualquer operação do tribunal é sempre muito intensa. Eu me permito fazer uma rápida retrospectiva do que nós já conseguimos avançar em termos da pandemia e talvez do que ainda nos reserva em termos de melhorias que nós precisaríamos trabalhar nesse diálogo entre a advocacia e o Poder Judiciário. Nós estamos há 18 meses imersos nesse fenômeno que é a pandemia, que atingiu o mundo todo, né? Eu costumo dizer que era impensável a gente ver nações riquíssimas, poderosas, acostumadas a enfrentar guerras, que se viram de joelhos diante de um vírus que atacou a todos de maneira completamente imprevisível. E a necessidade imperiosa do isolamento social que se impôs para a preservação da vida individual e coletiva foi uma realidade com a qual nós passamos a conviver, com todos os impactos decorrentes desse isolamento, que se deram muito no campo, obviamente, da nossa convivência, mas também se deram no campo da educação. A gente vai seguramente colher frutos desses impactos na formação e na educação, mas que transformaram de maneira brutal as relações de trabalho, né? Que é exatamente aonde nós nos situamos agora aqui a partir desse nosso debate, né? Nos vimos ali em março de 2020 com a paralisação completa dos serviços e pensando aqui no Poder Judiciário com a necessária paralisação de todo o aparato da justiça no estado de São Paulo, enfim, e já ocorria também em outros estados da federação,
e todo mundo ainda sobressaltado com como nós iríamos conduzir esse problema da pandemia. Rapidamente, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos o decreto da Justiça como um serviço essencial, porque é um direito fundamental e não poderia ser diferente. E aí precisamos também louvar aqui e referir a rapidez com que o Tribunal de Justiça transformou a sua operação, inicialmente física, né, como nós estávamos acostumados, para uma operação toda em home office, aonde permitiu que a atividade da advocacia pudesse ter a sua continuidade, a prestação jurisdicional pudesse ter a sua continuidade. Foi um inicial momento onde nós vimos a possibilidade também dos escritórios de advocacia, também todos eles muito impactados, mas que tiveram na tecnologia também um aporte necessário de continuidade das atividades da advocacia, lembrando que ainda nós tínhamos os tribunais fechados e que nós tínhamos também os prazos paralisados, né? Naquele momento, no primeiro momento, então, a advocacia retoma as atividades forenses também no sistema do trabalho em home office, mas é possível dar continuidade ao que nós tínhamos ali como cenário dos processos eletrônicos. Então, haviam alguns problemas que nós identificávamos, obviamente, mas como tudo que aconteceu na pandemia, o aprendizado foi se fazendo na medida que nós caminhávamos, e eu acho que isso que tornou o trabalho muito mais penoso, porque era a imprevisibilidade e era a busca de soluções também na medida do que esses problemas se impunham, né? E aí é preciso dizer também que estamos ainda todos no mesmo barco, então é importante a gente ressaltar que do diálogo também que nós tivemos, nós, Associação dos Advogados, tanto com os tribunais de justiça, como com o próprio CNJ, como com os tribunais superiores, foi aonde nós encontramos caminhos também de construção e de colaboração para mitigar os problemas que a advocacia vinha sentindo de maneira muito forte. E aqui é preciso referir que, diferentemente de um tribunal de justiça, que é uma estrutura orgânica, né, a advocacia ela é marcada pela diversidade. Então, nós tivemos setores da advocacia e uma massa expressiva dos nossos associados se situa exatamente nessa posição, que sofreram por demais, porque ou não tinham hardware suficiente para os softwares rodarem, ou tinham dificuldade de operação com os sistemas digitais. Então, se por um lado a tecnologia foi a grande ferramenta que nós pudemos nos valer para dar continuidade para as atividades forenses, e foi a nossa tábua de salvação, né? Por um outro lado, nós tivemos uma parcela importante da advocacia muito ressentida com esse impacto que, segundo a sociologia, os estudiosos estão nos dizendo, a pandemia impulsionou o trabalho da advocacia em 15 anos. A transformação digital da justiça, nós fizemos em cerca de 4, 5 meses, o que nós levaríamos 15 anos se estivéssemos nos deixado no nosso ritmo natural. E nesse cenário ainda nós tínhamos, aqui por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, isso não era tão presente, doutor Geraldo e doutor Ricardo, mas nós tivemos de início uma proliferação de provimentos e de resoluções dos diversos tribunais de todo o país, também da Justiça Federal, também da Justiça do Trabalho, o que ainda estressava, pressionava ainda mais a atividade da advocacia, gerando mais insegurança, mais incerteza, já nesse cenário que era bastante caótico, né? E é importante aqui registrar, essa é uma oportunidade também para a gente registrar isso, que logo nesse início, nesse cenário, a ASP também foi até o CNJ, e o CNJ, então, passou por um reclamo, obviamente, não só da ASP, mas de toda a advocacia. O CNJ passou a ter sensibilidade e orientar os tribunais na busca de uma uniformização dos procedimentos, o mais próximo possível do que era possível em termos de uma uniformização, justamente porque nós precisávamos de um mínimo de segurança também para o exercício da nossa atividade, né? E além de tudo isso, apesar de todos esses esforços, né, é preciso dizer que inúmeros são os problemas enfrentados pela advocacia em função da pandemia.
Nós temos, indiscutivelmente, ainda, em que pese também todo o esforço do Tribunal de Justiça, nós precisamos lembrar que a advocacia ela tem na oralidade uma das suas forças de atuação, né? E essa oralidade ficou muito prejudicada em função da pandemia. Assim também como a advocacia tem uma mola propulsora justamente no contato com magistrados, no contato com servidores. Então, a nossa profissão realmente foi bastante impactada na forma dela ser exercida no dia a dia, que em última instância acaba atingindo o nosso cliente, não é a advocacia por si só que é atingida, ela é meio, então ela atinge, na verdade, o nosso cliente, que também é o cliente dos tribunais, porque em última instância o tribunal tem a sua razão de ser justamente no atendimento do jurisdicionado, aonde esses dois personagens se confundem, né? Então, nós vendo esse cenário também, a Associação aqui dos Advogados de São Paulo e toda essa transformação que vinha gradativamente sendo buscada também pela advocacia, nós tínhamos um reclamo muito intenso em relação à questão do retorno do processamento dos prazos, depois nós tivemos uma reivindicação também atendida pelo tribunal, depois, que é o retorno dos processos físicos, que era também um assunto que muito nos prejudicava e nos preocupava também. Em julho de 2020, nós fizemos aquela pesquisa junto com a Fundação Arcadas, né, a ASP e a Fundação Arcadas, que nós tivemos a oportunidade de debater também naquela oportunidade com o doutor Geraldo, com o doutor Ricardo, com os professores da Fundação Arcadas, e ali os nossos associados apontaram que, na verdade, a grande preocupação naquele momento era com a paralisação dos processos físicos. Nós estávamos em julho, então nós tínhamos já um momento mais maduro da pandemia, onde aqueles primeiros percalços já tinham sido vencidos, mas nós enfrentávamos ali a nossa grande dificuldade, que era essa distinção entre o processamento dos processos físicos e os processos eletrônicos, né? E justamente isso impactava por demais a nossa base também, porque nós temos uma base que ainda é na faixa de 45 a 65, 70 anos, que justamente é uma geração não habituada com o processo eletrônico, ainda muito voltada para o processo físico, e que tem ali na sobrevivência da advocacia o dia a dia da lide forense, interrompida por força do isolamento social. E, obviamente, ali em julho também a gente já conseguia medir o empobrecimento severo da advocacia, inúmeros escritórios pequenos, de médio e pequeno porte, advogados com autonomia também que atuavam sozinhos, sofrendo por demais, porque tem no corriqueiro do acesso ao tribunal e na lide forense a sua atuação, a sua remuneração. Então, também aqui é importante dizer que a ASP se manteve sempre aberta, sempre com as suas atividades atuando, justamente para poder possibilitar ser um momento de apoio, mais do que nunca, para esses nossos associados e as nossas associadas, que se ressentiam muito da perda, na verdade, das ferramentas, até a gente pode dizer, de trabalho. Mas sem dúvida que a pandemia ela nos traz transformações extremamente importantes, né? E como eu falei no início, me parece que ela nos traz transformações importantes e permanentes que nós vamos verificar exatamente no campo do trabalho, né? Das relações de trabalho, no exercício da profissão. E se avizinha ou se vislumbra que o trabalho híbrido vai ser o caminho natural para muitas das atividades que não exigem a presença diuturna dos profissionais nos seus locais de trabalho. E a regulamentação do CNJ vem já nesse sentido, na permissão, né, ou na tentativa já de dar diretrizes a respeito do que se tem como sendo o teletrabalho, para depois do momento da pandemia. E aqui no Tribunal de Justiça nós temos também a resolução, se não me falha a memória, 850 de 2021, que buscou já dar algumas diretrizes e sinalizar
com a atividade jurisdicional por meio do teletrabalho, poupando aí esforços humanos e econômicos também, o que, num primeiro momento, doutor Geraldo, até nós aqui recebemos com uma certa reserva a ideia de permanentemente a gente ter uma justiça que não fosse uma justiça presencial, uma justiça o tempo inteiro nos fóruns à disposição da advocacia, dos jurisdicionados, como nós até então conhecíamos. Mas é fato que nós também fizemos uma recente pesquisa que muito com base voltada naquela que nós fizemos no ano passado, para tentar medir um pouco do que é a realidade da advocacia, o que são os anseios da nossa base também, e vimos que existe uma certa receptividade por expressiva parcela da advocacia quanto ao trabalho híbrido, ou essa mescla de trabalho físico com trabalho remoto, mesmo dentro do Tribunal de Justiça, o que para nós nos causou uma certa surpresa positiva, obviamente, porque nos permite aí vislumbrar um cenário onde a gente possa se preparar para essa fase de transição, onde as coisas ainda precisam ser melhoradas ou aprimoradas. Mas essa pesquisa também nos revelou que ainda, apesar de os processos físicos terem retomado o seu regular processamento e terem, ainda que com, digamos assim, com um certo descompasso com toda a produção que se apresenta com o processo eletrônico, nós temos ainda uma distinção aqui, é fato, mas nós também conhecemos os esforços aí do tribunal nesse sentido e as limitações nesse sentido. Para tanto, nós, inclusive, colocamos a ASP com o processo, com o projeto da digitalização, no sentido também de, ainda que possa ser de forma muito menor do que seria necessário, mas colaborar com essa digitalização e permitir que esses processos gradativamente deixem essa massa de processos físicos, para que a gente possa ter uma justiça realmente 100% virtualizada, que me parece que esse é o caminho para o qual nós todos caminhamos. No entanto, o que nós sentimos ainda com a nossa presença é um reclamo muito intenso ainda da advocacia com a necessidade do contato com servidores e com magistrados, tanto de primeiro quanto de segundo grau. Me parece que se antes a preocupação estava alocada no retorno do processamento dos processos físicos, agora esse distanciamento da advocacia, essa dificuldade, e aí eu volto lá ao tema, que é essencial para a nossa profissão, essa necessidade do contato, da comunicação, de levar o reclamo e de ter isso que a gente normalmente tinha com o fórum aberto, principalmente as nossas comarcas do interior, onde a advocacia tem um acesso sempre muito, muito direto com o magistrado, com o promotor. Agora nós temos sentido que a tecnologia aqui, ou melhor, que essa virtualização dos trabalhos tem se apresentado como uma barreira em que pese os esforços e os canais de contato que são disponibilizados para a advocacia. A pesquisa que ela revela, e ela revela em todos os campos, assim, todas as comarcas, na verdade, dificuldades que a advocacia tem, seja para o processamento, para o levantamento de alvarás, seja para ter o contato com a serventia, no sentido de alguma providência que antes a gente fazia normalmente ali no balcão do fórum, seja muito especialmente para os despachos com magistrados e também com desembargadores. Então, me parece que aqui, esse ainda acaba sendo um dos pontos sensíveis aonde nós precisaríamos de uma atenção redobrada para mitigar esses efeitos ainda de que o trabalho em home office ainda se apresenta. E um outro reclamo que nós temos sentido de forma também bastante presente por parte da advocacia diz respeito às audiências virtuais. Aqui há também um certo consenso entre a advocacia de que a possibilidade de escolha pelo ato, principalmente se for uma audiência de conciliação, o advogado poder facultar, fazer essa audiência virtual ou presencial, deveria ser uma conduta que deveria estar à disposição do advogado. Entretanto, as audiências de instrução, elas reclamam realmente uma atenção, me parece, mais
acurada por parte do tribunal, por parte do sistema de justiça. Tanto porque nós temos o risco da produção da prova, ela não está com os devidos cuidados, a rigidez da prova, né, na colheita da prova, que a gente sabe que por circunstâncias hoje imperiosas, mas que acho que no futuro a gente tem condições de retomar para a atividade presencial, são feitas em vários ambientes e aonde o juiz, infelizmente, não consegue ter o domínio ou o controle desse ato, o que nos parece que vulnera ou deixa à mercê de alguma vulnerabilidade o ato da audiência, que é tão essencial para a condução do processo. Então, colhendo dessa nossa pesquisa esses dois aspectos, me parece que são dois aspectos que nós precisaríamos de um enfrentamento para a gente poder trilhar esse caminho que é o da retomada das atividades, louvando aqui mais uma vez, doutor Geraldo e doutor Ricardo, os esforços do tribunal no sentido da retomada das atividades presenciais, mas já com os olhos voltados para esse futuro próximo, que nós esperamos que seja o mais próximo possível, né, do fim dessa pandemia, e com essa possibilidade do teletrabalho, ter aí um aperfeiçoamento nessas pontas que dizem respeito a esse contato da advocacia com a magistratura e com os órgãos de funcionamento do tribunal, me parece que é um caminho para o qual a gente precisaria ainda avançar um pouco. Mas feitas essas considerações, assim, só como um pano de fundo para a gente iniciar aqui também o nosso debate, ouvir também Vossas Excelências, eu agradeço a atenção com que me ouviram e passo a palavra agora ao nosso presidente, doutor Geraldo Francisco Pinheiro Franco, para as suas considerações, agradecendo mais uma vez a presença de ambos aqui na nossa associação. Bom, boa tarde. Não é quem agradece somos nós. Falo também certamente em nome do nosso corregedor. É uma alegria muito grande. Cumprimento a doutora Viviane Girardi, presidente da Associação dos Advogados, a doutora Fátima Onassa, e a todos que estão nos honrando com a sua presença neste evento. Não é? É muito bom nós podermos sempre conversar, não é? É dessas conversas que, na verdade, saiu uma série de decisões do Tribunal de Justiça a partir da experiência dos advogados, do Ministério Público, dos defensores públicos, e que, juntamente com a nossa experiência, foi possível nós estabelecermos rumos, não é? Que nem nós sabíamos quais eram, para que nós pudéssemos enfrentar, e todos nós enfrentamos muito bem esses quase 2 anos, não é? 18 meses de pandemia, e com a certeza que em breve essa pandemia vai nos deixar. Quando nós iniciamos, lá em março de 2020, as tratativas e as discussões, os debates sobre os caminhos da pandemia, uma das premissas que sempre ficou muito clara para todos nós, antes mesmo de deliberarmos sobre o fechamento do tribunal, que na nossa imagem ficaria fechado 2 meses, 3 meses ao máximo, não é? Ao recolhimento de todos nós às nossas casas, a implementação da Web Connection para que todos nós pudéssemos trabalhar normalmente, uma das premissas é que, esgotada a pandemia, não é? Fosse ela em que fase fosse, nós iríamos tratar da retomada presencial. Não é? Eu me recordo uma discussão, um debate que eu tive na Associação dos Magistrados, isso logo no começo da pandemia, em que ficou muito claro isso. Não é? Nós, de um lado, tínhamos a ideia e a necessidade, né, de nos recolher, mas a necessidade de retomar o trabalho presencial, ela esteve sempre presente. Porque não se pode imaginar
a justiça, o poder judiciário, trabalhando 100% em home office, longe dos profissionais do sistema de justiça. Tudo isso veio numa forma em que nós transformamos a nossa cultura anterior, de 2019, né? Transformamos as nossas visões. Eu mesmo tinha uma visão muito restrita ao trabalho de home office de magistrados, né? E, a partir dessas conversas, chegamos à conclusão de que não só era necessária a implementação desse projeto, como esse projeto, de alguma forma, tinha vindo para ficar. Por N razões. Por razões de ordem funcional, por razões de ordem profissional, por razões de ordem de prestação jurisdicional, por razões de ordem orçamentária também, não é? Que é uma das preocupações sempre do Tribunal de Justiça e, eu acredito, de todos os órgãos públicos, não é? Mas não é possível imaginar que nós vamos retomar o poder judiciário sem magistrados e servidores, sem a presença dos advogados nos fóruns, sem a presença das sessões, seja em primeiro ou seja em segundo grau, não é? Então, o que o tribunal, num primeiro momento, ao baixar a resolução referida pela doutora Viviane e a presidência, ao baixar uma portaria no sentido de prever a home office no âmbito administrativo, foi de viabilizar todas essas questões, não é? Necessidade de presença física, preocupação com a prestação administrativa e jurisdicional adequada e a preocupação com as despesas da corte. Mas, de outro lado, nós temos muito claro isso, não é? E tanto eu como o corregedor estabelecemos, inclusive por proposta dele, a minha proposta era até um pouco mais acanhada, estabelecer, neste momento, não é? Vamos chamar a segunda retomada, a primeira retomada foi em julho, agosto do ano passado, a segunda retomada, um percentual de 50%, né, principalmente nas áreas administrativas, nas áreas jurisdicionais. No âmbito administrativo, os 50% ficou justamente com a secretaria voltada à judiciária, não é? Aos processos judiciais. Esta visão, para nós, ela veio para ficar, não é? O que nós precisamos é de uma sintonia fina entre todas as nossas, entre todos os membros do sistema, os atores do sistema de justiça, para verificar qual é a sintonia mais adequada, não é? São 60%, são 50%, são 30%, são 70%. Eu acredito que isso nós vamos definir com o tempo. Mas, de qualquer forma, e eu concordo com as ponderações da presidente da associação, no sentido de que não é possível a prestação jurisdicional longe do cidadão e longe do profissional habilitado, não é? Nós estamos iniciando e executando alguns projetos para que nós possamos, a cada dia, melhorar essa prestação. Com relação aos processos físicos, não é? Nós temos o projeto 100% digital, que já está implantado, né, há muito tempo. Não há processos novos físicos, mas é preciso que os processos físicos sejam ultimados, não é? Ou transformados em eletrônicos. E aí nós temos um projeto de digitalização, um projeto que conta, inclusive, com o apoio da associação, projeto que deve demorar 3, 4 anos, talvez muito menos, não é? Projeto, a ideia original era de 4 anos, mas a digitalização está indo tão bem que talvez esse prazo seja encurtado.
de tal sorte que, em breve, nós possamos dizer que nós, no Estado de São Paulo, só vamos ter processos digitais para processar. Não é? Essa é uma preocupação nossa. Não é? Desde o começo, também nós precisamos e tivemos a cautela de, o máximo possível, uniformizar dentro do Estado de São Paulo procedimentos. Então, nisso nós tivemos um contato muito direto com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, de tal sorte que os nossos provimentos, sempre com as peculiaridades de cada tribunal, eram mais ou menos editados nos mesmos tempos e voltados às mesmas práticas, justamente para que não criasse perplexidade ao destinatário, que era, na essência, o advogado, não é? Para que ele pudesse compreender e agir e trabalhar com mais tranquilidade. Tivemos a colaboração de todos os partícipes desse sistema, não é? E os advogados, essencialmente, não é? Sem a colaboração, sem a compreensão, as sugestões dos advogados, nós não poderíamos ter chegado onde chegamos. Não é? Nossa preocupação é ir retomando, é que o advogado possa, ou um contato por via digital, ou um contato pessoal, ir voltando a ter uma prestação de trabalho mais adequada. Não é fácil, ainda não é fácil, mas nós vamos chegar neste grau de sensibilidade para todos nós. Não é? Recentemente, estabelecemos, daí foi em função da necessidade da prática de um trabalho que não colocasse ninguém em risco, não é? Definir quem pode e quem não pode ingressar nos nossos 700 prédios. Não é? Talvez, se fossem 10 prédios, fosse tudo muito mais fácil, mas nós temos 700 prédios, e aí, novamente, nós tivemos a compreensão dos advogados, na essência, que representa um número maior de profissionais que diariamente acorrem aos nossos prédios. Né? De tal sorte que eu queria, nessa primeira intervenção, deixar uma mensagem muito clara para todos. Não é? A retomada veio para ficar, até porque a pandemia, com a graça de Deus, está acabando. Não é? O trabalho presencial veio para ficar, logicamente que talvez não no percentual desejado por muitos, mas esta pesquisa que a doutora Viviane se referiu mostra que o caminho também é vislumbrado pelos próprios advogados, não é? Mas que nós vamos, em conjunto, chegar a um percentual, seja ele qual for, adequado para todos. Não é? Para os juízes e servidores que podem trabalhar nas suas residências, se debruçar nos processos com mais tranquilidade, e também para que os advogados, no caso, possam, de forma mais efetiva, não é, acompanhar seus processos, principalmente enquanto a massa de processos físicos não tiver efetivamente totalmente digitalizada. As audiências em segundo grau, eu deixo a questão do primeiro grau para o corregedor. As audiências, as sessões em segundo grau, por hora, elas prosseguem no caminho virtual, no caminho por videoconferência. Não é? Foi uma experiência vitoriosa. Nós facultamos a possibilidade de as câmaras começarem a retomar presencialmente, a critério das câmaras. Entendemos que cada câmara deve ter a liberdade, neste momento, de voltar ou não voltar. Não é? Isso, evidentemente, com o tempo vai se modificando, mas, nesse momento, é uma faculdade de cada câmara. Esse julgamento por videoconferência,
a despeito de algumas dificuldades com contato, que a gente diariamente procura sanar, não é? Também permitiu que aquele advogado que jamais poderia sustentar a sua causa perante o tribunal, por N razões, não é? Ele hoje pode. Não é? Então, em igualdade de condições com todos os demais advogados. Tal sorte que há e haverá sempre a necessidade de nós fazermos um contraponto, não é? Entre a necessidade de permanecermos em home office, não é? Inclusive para bem prestarmos serviço, e a necessidade de prestarmos esse mesmo serviço de forma física, que é igualmente necessária e indispensável. Essa é a visão que eu posso estabelecer, desculpe, do Conselho Superior da Magistratura e do órgão especial do Tribunal de Justiça, de tal sorte que esta é a minha primeira visão desse tema, e eu agora devolvo a palavra para a doutora Viviane. Muito obrigada, doutor Geraldo. O senhor tocou, inclusive, num tema muito caro e muito sensível à advocacia, que é a questão dos julgamentos em segundo grau. Mas eu passo a palavra agora à doutora Fátima Cristina para as considerações dela também. Muito obrigada, presidente. É uma grande honra estar aqui com o corregedor-geral e presidente do Tribunal de Justiça. E esse debate é um debate bastante importante. A nossa presidente, a Viviane, já tocou em vários pontos que são fundamentais, e a fala do doutor Geraldo, de uma certa maneira, é um alento. Mas o senhor, sem dúvida nenhuma, nós aprendemos fazendo, né? A justiça se digitalizou e os acessos remotos foram se implantando, enquanto nós fazíamos isso, aprendemos a andar de bicicleta ali, pedalando essa bicicleta, né? Com os desafios de todos, sem dúvida nenhuma. E o senhor fala do retorno à atividade presencial e que será necessário uma sintonia fina para nós definirmos qual o percentual de presença, não é? E aí, presidente, se o senhor me permite, eu, na verdade, faria uma outra consideração. Eu acho que muito mais do que uma sintonia fina, é uma definição de qual justiça que nós queremos. Qual é o melhor serviço que o sistema de justiça, e daí eu falo do sistema de justiça, pode prestar ao cidadão, ao jurisdicionado. Porque quando nós falamos desse acesso digital, a doutora Viviane já disse isso, nós temos o acesso digital, mas nós temos a barreira digital também, né? E essa barreira, para muitos, é uma barreira intransponível, não só para o advogado, mas para o jurisdicionado também. A dificuldade, por exemplo, de uma oitiva de testemunha virtual, uma testemunha que vai depor por telefone, muitas vezes, porque é o único meio de acesso à internet que a testemunha tem, então ela não consegue se comunicar direito, não consegue se fazer ouvir de uma forma adequada, o advogado num outro lugar também, sem a possibilidade de ser adequadamente ouvido, não só no âmbito da audiência, mas no âmbito judicial, não é? Então, eu vejo que nós temos aqui uma barreira mesmo a ser transposta, porque os números da justiça, quando nós vemos a produção do judiciário durante a pandemia, ela é realmente maravilhosa, né? Mas eu acho que nós temos aqui que fazer uma distinção bastante clara entre o que é a justiça de massa, que pode ser uma justiça mecanizada, uma justiça de produção industrial até, que são os processos absolutamente repetitivos e processos que não exigem dilação probatória presencial em audiência ou prova pericial, são processos meramente documentais, né? E esses, sim, eles podem ser totalmente digitalizados e não sofrem com isso, né? Mas há uma parcela da população que precisa de uma justiça pessoal, que precisa de um atendimento pessoal. Tem um problema personalíssimo aí. Então, além da questão da atividade do advogado ser uma atividade eminentemente dependente da nossa comunicação,
e a nossa comunicação não é só verbal, e eu estou aqui falando com as mãos o tempo todo, né? Quer dizer, nós temos essa relação de empatia e esse contato com os juízes, com os julgadores, é crucial para o exercício da advocacia, porque muitas vezes é a palavra do advogado que vai mostrar para o juiz exatamente qual é a dor do cliente, qual é a necessidade do jurisdicionado, né? E esse contato ele é mitigado mesmo por esse meio de comunicação digital. Sem dúvida nenhuma que isso veio para ficar. Nós não podemos também nos apegar a um passado e achar que nós vamos voltar a ter o que tínhamos. Não é esse o ponto. Mas eu acho que essa questão da definição de valor mesmo, que justiça que queremos, é uma definição importantíssima como norte. O senhor falou dos julgamentos virtuais em segunda instância. E eu vou falar aqui de uma experiência que eu vivo, não digo cotidianamente, mas frequentemente, não é? Por exemplo, despachar memoriais com os desembargadores. Vários desembargadores não despacham memorial, vários. A gente manda o memorial, tenta agendar, não despacham. Outros despacham memoriais com o seguinte trato. Então, vamos fazer um trato. A gente vai despachar memorial, mas você não vai fazer sustentação oral. Eu entendo, obviamente, que uma sessão de julgamento com 80 sustentações orais é absolutamente inviável. Mas de novo, o que eu digo, nós precisamos pensar em termos de estrutura, em termos estratégicos, o que vai ser entregue para o cidadão, não só para o advogado, porque, na verdade, os advogados nós somos instrumentos da justiça, não é? Então, eu vejo que, sem dúvida, que o trabalho remoto e o trabalho em home office para o tribunal pode representar uma grande economia, o que é muito bem-vindo. Mas será que essa economia, presidente, e eu faço essa pergunta também, será que essa economia não poderia reverter em benefício de uma estrutura de comunicação para a advocacia, para o jurisdicionado, propiciando que essa barreira tecnológica possa ser vencida? Na instrução 9998, que exige o comprovante de vacinação, por exemplo, presidente, existe uma regrinha lá que as pessoas precisam estar vacinadas para ter acesso ao prédio do fórum. E se uma testemunha comparecer e não estiver portando o seu certificado de vacina, não poderá entrar no recinto e o juiz responsável será informado do caso, será informado. Na verdade, o artigo fala o juiz responsável será informado. Ele vai ser informado e o que ele pode fazer? Ele vai dizer, bom, tá bom, o senhor entra sem ter vacinado, não entra. Será que o tribunal não poderia oferecer uma alternativa para isso? Será que o tribunal não poderia dispor de meios, por exemplo, uma sala, um local em que os advogados pudessem ouvir essa testemunha remotamente, mas ali no recinto do fórum, com condições tecnológicas adequadas? Porque o que eu vejo, e eu atuo também como mediadora, presidente, e às vezes a gente faz mediação, enfim, em situações no Sejusc, até em situações mais delicadas, né? E um grande problema, de fato, é o problema da conexão, é o problema da conectividade. Então, a barreira tecnológica ela é muito relevante, e aí a gente vai ter que questionar, né? Quer dizer, não só a justiça que queremos entregar, mas o preceito constitucional do acesso à justiça, não é? Então, eu realmente elogio o tribunal por todos os esforços, e nós falamos isso já numa outra situação que estivemos com o senhor, de fazer e aprender, e fazer e aprender, e a capacidade do tribunal de virar a chave do presencial para o remoto realmente foi uma capacidade elogiável mesmo, admirável, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que com essa experiência nós deveríamos olhar para essas situações menos favorecidas, essas situações que são realmente de desafio, não só o jurisdicionado, a própria advocacia mesmo. Aqui, eu acho que a gente acaba pensando assim, a finalidade vai ser alcançada, né, de julgamento do processo, por mesmo telepresencial.
mas será que essa finalidade, qual o custo, né? Será que os fins justificam os meios aqui? Eu acho que não. Acho que a gente precisaria pensar com muito carinho e com muito cuidado qual o tratamento que vai ser dispensado daqui para frente para essa parcela, que é grande, de cidadãos que necessitam do recurso ao judiciário e, efetivamente, não dispõem de meios para o acesso. Obviamente, uma outra situação, e eu vou aqui referir rapidamente, quando a gente fala de rodízio, né, então, um juiz vai estar na vara, o outro juiz não estará. E, algumas vezes, a gente precisa despachar uma medida urgente, um deferimento de uma providência imediata, e isso nós, enfim, presencialmente conseguimos e virtualmente muitas vezes não conseguimos, porque o juiz vai agendar a conversa em alguns dias, ou então no dia seguinte que ele estará no fórum. Será que também não haveria uma possibilidade, já que o juiz que está em trabalho remoto, ele está em expediente de trabalho, será que não haveria um mecanismo de o advogado que está no fórum para ser atendido, o juiz do caso não está lá, será que não haveria uma possibilidade também de se implantar um mecanismo que o advogado pudesse fazer o contato com o juiz, eventualmente ali do fórum, o diretor da secretaria, enfim, aperfeiçoar os métodos, os meios de comunicação que eu acho que também colaborariam, porque daí o advogado que não tem meios tecnológicos também, ele sabe que se ele for ao fórum, ele vai ser atendido, ele vai ter o recurso tecnológico lá à disposição e ele vai poder exercer a sua função também, o seu mistério. Então, seriam essas colocações, mas, sem dúvida nenhuma, o Tribunal de São Paulo é um tribunal surpreendente em virtude dos números e da sua capacidade camaleoa de se transformar de um dia para o outro num tribunal totalmente virtual. Muito obrigada. Obrigada, Fátima, pelas suas considerações, pontuações também bastante importantes. Mas eu passo a palavra agora ao doutor Ricardo Maíra Naf. Gostaríamos de ouvi-lo, Corregedor-Geral de Justiça, aqui do nosso grande Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora Viviane, doutora Fátima, meu presidente, boa tarde. Eu vou me centrar em especial no que foi dito pela doutora Fátima. O presidente já procurou responder à senhora, a doutora Viviane, então vou tentar me centrar em relação ao que foi dito pela doutora Fátima. Em primeiro lugar, eu gostaria de especificar o seguinte: o tribunal, desde o início da pandemia, teve uma preocupação enorme com o fluxo jurisdicional. Em especial no que diz respeito aos seus resultados finais, que são o alvará de levantamento e tudo mais, e se procurou enfocar isso da importância que isso resulta, porque isso tranquiliza na medida em que o processo que busca uma satisfação patrimonial ele é resolvido e é expedido alvará de levantamento na primeira oportunidade. No curso desse período de 1 ano e 8 meses, nós sofremos uma série de modificações, editamos outros provimentos em adaptação do período que a gente ficou em home office pleno, né? Um trabalho remoto aí de 4 meses, iniciando em março, e depois passamos ao retorno escalonado, hora interrompido, em razão de uma segunda onda, e nós voltamos novamente. Mas desde que nós voltamos à atividade presencial, ainda que parcial, por exemplo, em relação às audiências, não existe essa barreira tecnológica. Se a testemunha, em outrora, hoje, não tem como fazer audiência sob o sistema de videoconferência, a audiência vai ser presencial. Olha, isso está no provimento, existem regramentos do Conselho Superior da Magistratura, da Corregedoria. Não há óbice, não há barreira tecnológica. Hoje, todos os processos que dão início, sem exceção, são todos informatizados. São todos processos eletrônicos. Ou seja, qualquer um, seja juiz, advogado, defensor, promotor, que for atuar no processo que deu início agora, e agora já há alguns anos,
obrigatoriamente será eletrônico. Ele não é físico. Não é verdade? Ou seja, eu não vejo tanto essa barreira tecnológica, confessadamente. Em relação à testemunha, também não, porque se outrora não era possível um trabalho integralmente remoto, hoje é possível presencial. Em relação àqueles que buscam uma satisfação no fórum, vão lá buscar informação, hoje a escala ela é publicada dos juízes que estão naquela semana, os que estão na outra. Tá? Isso é muito importante, ou seja, ele toma ciência de antemão dessa escala, não há grande dificuldade. E se o juiz estiver no remoto, é o mesmo agendamento de antes, pelo e-mail, ele faz o e-mail, e tem esse agendamento. E o tribunal tem cobrado que os advogados sejam atendidos, tanto que foram abertos 2 processos administrativos, porque, infelizmente, despachos padrões foram editados para evitar de se atender o advogado, porque não tem cabimento. O advogado tem que ser atendido, sem sombra de dúvida, seja presencialmente, seja pelo sistema de videoconferência, ou até por telefone, de acordo, diante das circunstâncias. Né? Quando nós estávamos em trabalho inteiramente remoto, eu cheguei a atender o advogado por telefone, né? Porque ele não tinha, a conexão dele caiu, coisa que o vale, eu atendi por telefone. Muitos fizeram isso. Então, eu acho que, na realidade, os problemas que nós temos são problemas mais pontuais. De uma forma ou de outra, o que o tribunal busca agora, com os 50%, e o que observou o senhor presidente, verificar qual é a melhor adequação. Tá? Porque, quer queira, quer não queira, nesse momento de crise, o tribunal abraçou grandes oportunidades e se modernizou 10 anos. A doutora Viviane falou em 15, quem sabe tenhamos chegado a próximo, talvez uns 14 anos. Mas se modernizou muito e foram criados novos hábitos, novas rotinas para advogados, para juízes, para funcionários, promotores, para todos. Agora nós estamos discutindo, o senhor presidente e eu, há algum tempo atrás, há mais de uma hora, acerca da audiência de custódia. Como é que nós vamos fazer a audiência de custódia? Porque elas voltam a presencial, onde não é possível a videoconferência. Muitos profissionais não querem participar, tem uma série de dificuldades, mas são todas dificuldades pontuais que o tribunal está buscando resolver, inclusive ouvindo a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública. O tribunal nunca se recusou a ouvir e ter essa participação. As coisas que são mais interna corporis, de fato, são resolvidas em interna corporis, como são os da ASP, pela ASP, da OAB, pela OAB, do Ministério Público, pelo Ministério Público. Mas aquelas diretas da prestação jurisdicional, nós estamos procurando ouvir a todos. E nós vamos passar, quer queira, quer não queira, um período de adaptação. 1 ano e 8 meses, crise sanitária, home office, uma série de dificuldades, pessoas que já estão mais destemidas, já têm as 2 doses de vacina, eventualmente já tiveram o coronavírus, e outros que temem, mesmo as pessoas que têm 2 doses de vacina. Nós comentamos, quando foi editado o nosso provimento da vacinação, eu acabei falando sobre isso, inclusive, numa determinada UTI em São Paulo, eu vi apenas 9 pacientes, e esses 9 pacientes, todos com as 2 doses. E todos contraíram. Um colega nosso, com as 2 doses, recebeu 3 parentes em casa, também com as 2 doses, ficaram lá 4 dias, no 5º dia recebe uma ligação, olha, fulano de tal está com coronavírus. 2 dias depois, todos estavam com coronavírus. Ou seja, são cautelas que têm que ser tomadas. A ocupação dos espaços, ela é muito... Nós estamos tentando ocupar os melhores espaços do fórum, da melhor forma possível, que você consiga fazer audiência com uma pessoa sozinha numa única sala. O grande problema é o ingresso no fórum.
quando se colocou a questão da portaria da Igreja à Presidência, é o ingresso no fórum. Que a partir do momento que ele ingressa, vai ter contato com outras pessoas, quer queira, quer não queira. E aí é uma proteção não só a juízes e servidores, mas a todos, simplesmente a todos que estão no fórum. Né? Então, a colocação da presidência, quando foi ditada a portaria, eu não sou advogado do senhor presidente, mas nós conversamos e foi isso, foi preservar a todos. Né? Ou seja, é muito difícil, só se eu tivesse uma edícula fora do fórum. É uma coisa um tanto quanto mais complicada. Quer queira, quer não queira, nós estamos vivendo um período de transição, graças a Deus, fim de crise sanitária, em que são necessárias adaptações e alguns sacrifícios. Algumas coisas melhoraram muito, como disse o senhor presidente, um advogado que jamais havia feito sua ostentação oral, hoje ele faz a sua ostentação oral. E para que tudo isso se suceda, tem um custo enorme para o tribunal. Isso, quer queira, quer não queira, esse programa que possibilitou, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo esse webinário, as teleaudiências, as sessões telepresenciais, isso também tem um custo enorme para o Tribunal de Justiça. Ou seja, tudo que se investiu para manter a eficiência do Poder Judiciário, ou seja, uma produtividade com uma qualidade. E sempre houve uma preocupação enorme com os processos físicos. Isso, em momento nenhum, o tribunal abriu mão dos processos físicos. Isso é uma coisa que tem que ser entendida e bem entendida, tanto que a presidência e a corregedoria uniram esforços na UPFAS. É uma coisa muito importante. Nós conseguimos, numa força-tarefa, em 2 meses, 2.600 decisões já derradeiras de levantamento. São coisas muito importantes. Só que o tribunal é muito grande. Nós falamos de um universo de processos que corresponde a 46,7% da movimentação processual do país. Aqui, o Tribunal de Justiça, como eu disse antes, ele não pode errar, porque o nosso erro, por força deste gigantismo, é uma catástrofe. E tudo tem que ser pensado, repensado. E, às vezes, as condutas cautelosas, elas garantem a uniformidade e a continuidade da melhor prestação jurisdicional e a segurança de todos. Ou seja, esses problemas pontuais que foram relatados pela doutora Viviane, pela doutora Fátima, serão considerados pelo tribunal, pela presidência, e aqui, de novo, não sou advogado do senhor presidente, mas são considerados pelo órgão, pelo Conselho Superior da Magistratura, porque o que se objetiva, e é o objetivo de todos nós, todos aqueles que atuam no âmbito da justiça, é procurar dar cada vez mais eficiência, produtividade, qualidade. Isso serve para aqueles que atuam perante o Poder Judiciário e, em especial, para o Poder Judiciário. Ele é o grande responsável nessa produção final que é colaborada, é iniciada por advogados, por promotores, por defensores, por todos aqueles que atuam na área. Então, me parece que o que busca o tribunal é exatamente isso. Eu faço coro às palavras do senhor presidente, ditas logo de início, e todo o seu discurso, porque representa o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ricardo. Bom também ouvi-lo, bom saber que a Corregedoria também está atenta. Nós precisamos encontrar justamente na Corregedoria e na presidência do tribunal o anteparo para as nossas reivindicações. A gente sabe que a advocacia tem, muitas vezes, posições antagônicas, né, até muitas vezes ao entendimento do tribunal, mas contar com uma corregedoria que esteja atenta justamente para essa necessidade da correção de rumos, né, doutor Ricardo, que eu acho que nós estamos agora caminhando para
uma fase que vai precisar isso, né? Nós nos descobrimos como fazer muita coisa, como disse o presidente Geraldo, temos muito que aperfeiçoar e temos também uma correção aí de rumos que ainda acho que se faz necessária. Eu gostaria de passar a palavra finalmente para o doutor Geraldo, para as considerações dele finais também, mas não antes deixar de fazer um pedido também, uma solicitação da advocacia, doutor Geraldo, que é, na medida do possível, a gente conseguir encontrar uma padronização de procedimentos, sejam eles no campo das audiências, sejam eles no campo das sessões virtuais. Eu acho que, se a gente conseguir ter um norte, uma padronização, isso também faz com que a advocacia possa ir paulatinamente se adaptando a essa nova realidade, não sem descuidar dos nossos canais de comunicação, que é onde mais nós precisamos ser ouvidos. Mas eu passo a palavra a Vossa Excelência para as suas considerações, que nós já estamos tomando além do tempo que nos comprometemos. É sempre um prazer muito grande. E eu queria dizer, inicialmente, que a preocupação, que é de todos nós, né? Todos os dias nós pensamos qual é a justiça que nós queremos. Isso é um foco diuturno de todos nós. Não é apenas o juiz que tem que se preocupar com essa questão. Todos nós temos que nos preocupar com isso. E queremos a melhor justiça. A justiça que é voltada para o cidadão, antes de mais nada, que é o destinatário do que nós fazemos. Né? Agora, de outro lado, nós estamos aprendendo. Não é? Nós estamos vivendo há 2 anos uma situação absolutamente nova e estamos aprendendo. E existem muitas questões pontuais, algumas mais relevantes, outras de nenhuma relevância, que a gente precisa ouvir para procurar respostas. Não é? Algumas respostas nós nem teremos, outras serão mais fáceis. Não é? De qualquer forma, eu penso que nós estamos num momento de transição, num momento de modernização. E não há modernização nem transição com modificação de cultura sem sacrifício. Não é? Se nós pensarmos que daqui a 3 anos não haverá mais processo físico, o momento é de cada profissional tomar para si o dever de se aperfeiçoar e se preparar. Não é uma obrigação apenas da magistratura, é uma obrigação de cada um de nós, magistrados, servidores, advogados, porque em 3 ou 4 anos essa ideia de processo físico não existirá mais. Não é? Então, é preciso que nós pensemos nisso, seja um grande escritório, seja também um escritório pequeno de um único advogado. Inclusive porque existem hoje mais facilidades do que existia há 5 ou 10 anos atrás. Né? Quando eu falo em economia com o home office, não é uma economia voltada a um lucro do tribunal. Não é? É uma economia voltada ao investimento para que o tribunal possa, a cada dia melhor, investir no destinatário. Não é? Seja o magistrado, seja o servidor, seja o advogado. Não é? Hoje nós temos um sistema e estamos lutando para preservá-lo, e certamente conseguiremos preservá-lo, não é? Por muitos e muitos anos, quiçá por a vida toda e com seus aperfeiçoamentos, voltados exclusivamente para quem se serve do judiciário. Não é? Então, essa ideia de economia, ela é a necessidade de reinvestimento. Não é? Quando eu deixo de pagar 10 milhões de reais de auxílio transporte, porque os funcionários trabalham em casa, esses 10 milhões de reais não vão para um fundo de lucro do tribunal. Eles vão imediatamente para o investimento na área de tecnologia da informação, voltado a facilitar a vida de todos nós. Não é? Isso é importante. Por exemplo,
mesmo aqueles que têm uma dificuldade econômica, o cidadão mesmo, de acesso à justiça, nós estamos investindo nos juizados. Estamos, por exemplo, celebrando um convênio com o governo do Estado de São Paulo para que, no âmbito dos poupa-tempos, não é, haja a possibilidade, inclusive, dele digitalizar por si só ou acompanhado de alguém, não é, a petição inicial de uma pretensão dele, porque ele já está lá para resolver o seu problema da certidão de nascimento, da carteira de habilitação, ele pode ir ali mesmo, não é? Então, essa preocupação social que o tribunal tem que ter, tem e terá sempre, porque é um ônus e um dever do tribunal, ela não vai deixar de existir porque nós estamos voltados à modernização. Não, jamais, jamais. Porque o dia que o tribunal perder esse senso social, então não há muito o que se esperar, não é, da justiça. E eu acredito que a gente tem muito a esperar da justiça ainda. E quando eu falo justiça, somos todos nós, né? Não existe justiça sem todos os atores que dela participam. E, por fim, mas essa preocupação, é muito importante a gente ouvir as preocupações, não é? Sejam elas factíveis ou não factíveis, às vezes factíveis para daqui a 2 anos, outras vezes jamais serão factíveis, mas a gente precisa ouvir, entender e se preocupar com isso. Por isso que é importante conversar, não é? E essa padronização, doutora Viviane, nós tivemos uma preocupação desde o início, não é? E temos até, eu perdi a expressão, não é um guia para magistrados, não é um guia para os advogados, mas nós estabelecemos um padrão de postura e de conduta para este momento, não é? Que vai desde a forma do traje, não é? Porque nós fazemos, todos nós, um trabalho formal, não é? Até a forma de se postar numa sessão, até a forma de receber os senhores e senhoras advogados, enfim, uma preocupação. Ela é perfeita? Não, não é perfeita, e a doutora Fátima relatou alguns casos em que não funcionou, não é? Agora, nos casos pontuais em que não funciona, tanto eu como o corregedor, eu em 2º grau, ele em 1º grau, nós imediatamente pegamos o telefone, um exemplo concreto de uma Câmara que, por assim dizer, resolveu fazer as sessões sem terno e gravata. Nós vivemos numa atividade de todos os lados formal. Não há nenhuma dificuldade. Chegou a mim, eu peguei o telefone, ponderei ao presidente da Câmara, no mesmo instante acabou. Não é? E com essas questões envolvendo dificuldades de contato, da mesma forma, não temos nenhuma dificuldade nisso, só precisamos saber concretamente as situações e estamos aqui abertos para isso. Mas eu queria dizer, para terminar e para não cansar a todos, que é uma alegria eu poder estar presente nesse webinário, não é? Poder conversar, poder ouvir, principalmente eu gosto mais de ouvir do que falar. Não é? Ouvir a gente vai estabelecendo metas na cabeça, não é? E vai anotando uma série de questões para que a gente possa melhorar a prestação jurisdicional e melhorar as relações, não é? Que tanto eu como o Ricardo tem no sentido de se preocupar com as relações pessoais entre juízes, servidores, advogados. Para nós é de uma importância única, porque só assim que a gente vai poder melhorar a própria justiça e o próprio Poder Judiciário. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Geraldo. Eu agradeço também e a gente percebe o esforço e todo o empenho da cúpula do Tribunal de Justiça nessa construção das saídas, né? Nós estamos todos trabalhando em prol dessa busca do melhor
E eu gostaria muito de agradecer ao senhor, agradecer ao doutor Ricardo, agradecer à Fátima, por essa oportunidade de um debate extremamente franco, aberto, cortês, que tanto nos ajuda a entender de lado a lado aqui os anseios e as preocupações, né? E que, sem dúvida nenhuma, nós daqui tiraremos frutos, enfim, e continuamos nessa caminhada de uma construção que permita que a gente aprimore o sistema de justiça, a atividade da advocacia, que é o nosso fim, que também melhora a atividade do Poder Judiciário como um todo. Então, eu gostaria empenhoradamente aqui de registrar a minha honra de recebê-los nessa tarde de hoje, agradecer mais uma vez pela disponibilidade do tempo e pela disponibilidade também dessa conversa fluir de maneira tão serena e tão profunda, doutor Geraldo, no sentido do comprometimento que nós sentimos que tanto nós aqui da associação quanto o próprio tribunal tem com a melhoria da prestação jurisdicional. Queria lhe agradecer muito ao doutor Ricardo e à doutora Fátima e desejar um bom final de tarde a todos vocês.